Como vocês podem ver, o assunto de hoje é um assunto novo. A gente vai falar de época moderna, vamos falar sobre a formação de um modelo econômico que para muitos historiadores é um pré-capitalismo, tá bom? Então é disso que a gente entra agora. A primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é no nome que eu coloquei aqui, ó. A época moderna é o período histórico que vai do século XV até o século XVIII. E é a construção da matéria que vocês já viram com o Metralha, que é a formação do governo monarca absolutista, das relações mercantis, da expansão marítima, que eu não entro nesse assunto, vocês já viram com Metralha, e a expansão marítima vai alterar a visão do mundo. Então eu vou começar por aí, daqui a pouco eu vou apagar, tá? Essa parte agora é só um rascunho, para depois a gente apagar e fazer mesmo o conteúdo. A primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem é que o período do Antigo Regime, que também a gente vai marcar como o período em que ocorremos a época moderna, tá bom? Ele tem como característica principal, na minha opinião, a transformação. Pensa aqui comigo, ó. O mundo que você estudou comigo até agora, eu vou chamar de mundo mediterrâneo, tá? Então, o mundo que a gente estudou até agora é o mundo mediterrâneo. Tudo que a gente viu e estudou está ligado ao Mediterrâneo. Tudo. O Mediterrâneo era o centro do mundo. Tá? Era o centro do mundo. Esta era a visão histórica da Europa. O mundo mediterrâneo. A partir da época moderna, sobretudo com os países Portugal e Espanha iniciando, e depois Inglaterra e França fazendo a chamada expansão marítima, descobrindo, reconhecendo a existência de outros dois continentes, a América e a Oceania, mais um oceano inteiro que eu não conhecia, o Pacífico. Também reconhecendo que o tamanho da África mudou, a África ficou bem maior do que era. E ainda por cima, temos que lembrar que você vai ter uma Ásia maior e dois polos. Portanto, a expansão marítima mudou a visão do mundo. O mundo não é mais mediterrâneo. O eixo econômico saiu do Mediterrâneo e foi para o Atlântico graças à colonização da América. E aí o que um dia foi mundo mediterrâneo agora é o globo. Inclusive, para a geografia, guarda isso lá na sua memória, a globalização é um fenômeno que começa como resultado da expansão marítima. Então, eu deixei de ter o mundo mediterrâneo e agora eu estou pensando em globo. Agora eu estou pensando em planeta. Tá? Mudou tudo. Vamos lembrar, né, lá na sua aula que você teve com Metralha, que ele ensinou para você que o europeu acreditava que a Terra era plana. Tá? Não é quadrada, não, é plana. E que dentro dessa Terra você tinha apenas a Europa, a Ásia, a África. Que eles acreditavam que você tinha o Mar do Norte, o Mar Báltico, tá? O Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar Cáspio e outros mares menores. E dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Índico. Para eles, o mundo era só isso. Além daqui, né, ou seja, nesse local aqui, estava o abismo eterno, onde Deus espelha o céu, de acordo com Fernando Pessoa. Eu sei, hoje ninguém é imbecil de acreditar em terra plana, mas a gente está falando da Europa medieval. E aí eles acreditavam nisso. Tá? Portanto, as viagens ultramarinas não apenas descobriram novos ares, um novo mundo, não apenas mudaram a dinâmica econômica com a colonização da América, eles mudaram a visão de mundo que se tinha na época. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Ele ampliou horizontes, ele mudou a visão do mundo. E não é só aqui não, gente. Não é só aqui não. As mesmas transformações que estão acontecendo no campo da cartografia, no campo do conhecimento da Terra, também estão acontecendo no campo da astrofísica.
É tudo na mesma época, no campo da astrofísica. Qual era o conceito de espaço e mundo que você tinha na Idade Média? É o geocêntrico. O que era esse conceito geocêntrico? Você teria a Terra aqui, o planeta Terra, e em torno desse planeta Terra giravam outros planetas. E aí aqui eu teria o Sol. E aqui eu teria o Sol. Tá? Então, eu estou mudando todo o conceito. Tá? Entendeu? O Sol. Essa é a teoria geocêntrica estabelecida no mundo medieval. Veio nessa astrofísica Galileu Galilei, Copérnico, e começaram a alterar. Primeiro, eles propuseram, na substituição da teoria geocêntrica, a teoria heliocêntrica, que simplesmente fez isso aqui, ó, vou usar até o apagador. Tirou o Sol daqui e botou a Terra aqui. Tirou a Terra de lá e botou o Sol lá. E pronto, o Sol seria o centro e a Terra girava em torno do Sol. Teoria heliocêntrica. Aí veio, como você já estudou, tenho certeza até em física, um outro cara chamado Giordano Bruno, o senhor Giordano Bruno, e ampliou essa teoria. Disse o seguinte: não existe um Sol mais sóis. Não existe um sistema mais sistemas. A gente não está no centro do universo. A gente está no centro do sistema solar, que faz parte de uma série de sistemas que formam a Via Láctea. Então, ele Giordano Bruno destruiu a teoria heliocêntrica, não no aspecto de que o Sol é o centro do sistema solar, mas no aspecto de que o Sol seria o centro do universo. Ele refuta o heliocentrismo de Galileu, nesse aspecto. E aí, para encerrar, que aí eu não vou dar conta nem de manter mais o meu desenho, vem um cara chamado Kepler, que vocês estudam em física, e Kepler vai dizer: olha, existe um equívoco na teoria. Esse equívoco está no fato da ausência de reconhecer que os astros têm movimentos elípticos. E que são movimentos elípticos, portanto, o desenho muda de novo. Você tem o Sol aqui, vamos, né? Você tem o Sol aqui, e os astros se movimentam de forma elíptica. Tá? De forma elíptica. E não circunferência. E isto é a prova irrefutável das estações do ano. Em momentos estamos mais perto do Sol, em momentos estamos mais distantes do Sol. Portanto, a astrofísica, que na verdade é parte da mecânica, é parte da cinemática, junto com Newton e outros, o Sr. Kepler, vai estabelecer uma nova visão do mundo, do nosso sistema solar. O mundo está mudando para sempre. É isso que você tem que enxergar nessa época moderna. Eu me afasto do mundo geocêntrico e de crença de que é plano para o mundo, agora, do conhecimento científico, da renascença. Isso é renascença clássica. Vocês estudam em filosofia e sociologia também, tá bom? Então, este é um novo mundo que está abrindo para a gente. Desse novo mundo, a matéria está dividida entre esse idiota que vos fala e o Metralha. O Metralha pegou essa matéria para levá-la para a América. De forma que ele deu a formação dos Estados Nacionais, igual eu fiz com vocês, a expansão marítima, para que aí se chegue à América e comece o processo de colonização, destacando e aprofundando o Brasil. Se vocês já viram com o Metralha lá atrás, enquanto o Metralha se concentrou em América, nós agora, a partir de hoje, vamos nos concentrar em Europa, tá bom? A gente vai se concentrar em Europa. E ao fazer isso, vamos estabelecer primeiro a origem do nome que vai aparecer em prova. Antigo regime. Eu particularmente acho que ninguém, em nenhuma época, colocaria para si o nome de que o regime que ele representa é antigo. Até porque a palavra antigo traz consigo a ideia de ultrapassado. Portanto, a primeira coisa que você tem que aprender é que a expressão antigo regime, que representa o absolutismo e o mercantilismo, foi criado pelos iluministas, tá? Foi criado pelos iluministas. Então,
os iluministas, no século XVIII, para criticar o absolutismo e o mercantilismo, passaram a chamar de ancien regime, antigo regime. Então, é um termo pejorativo e que traz consigo uma crítica a esse modelo que a gente está estudando agora. Então, eu uso um termo póstumo. Por que eu uso esse termo se ele é póstumo? Porque é ele que vai aparecer em prova. É muito comum você pegar vestibulares onde o cara vai escrever sobre o antigo regime, podemos afirmar. Então, está aí explicitado para vocês o que é. Segundo, o antigo regime é formado por esses dois modelos que eu vou apresentar a vocês agora. E, por favor, esta é uma hora importante de me parar se você se perder em algum. Esse antigo regime é formado por um modelo absolutista, tá? Onde você vai ter um rei que tem plenos poderes, tá? Plenos poderes. Não existe uma constituição para limitar o poder dele. A Inglaterra tem até a Constituição, Magna Carta, que foi criada e assinada pelo rei João Sem Terra lá em 1215, ainda na Idade Média, mas o rei simplesmente ignora a Magna Carta. Portanto, uma característica do absolutismo europeu é que os reis estão acima da lei, tá? Acima do povo. E nesse absolutismo, sempre vamos ter três segmentos sociais básicos, que a gente vai chamar de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, tá? Então, veja como é que é parecido com a Idade Média, só muda a complexidade. Esses segmentos sociais, essa sociedade, é dividida, então, entre o primeiro estado, que é o clero, herança medieval, o segundo estado, que é a nobreza, tá? Que é a nobreza, e o terceiro estado, que é, entre aspas, o resto. Portanto, nessa sociedade, se você não faz parte do clero, nem da nobreza, você faz parte do terceiro estado. Esse terceiro estado, lá na Idade Média, era basicamente, mas não apenas servos. Agora, ele é muito mais complexo. Ele tem proletários, ele tem mendigos, ele tem funcionários públicos, ele tem burguesia rica, burguesia pequena, ele tem proletários, explorados e até resquícios de servos em alguns lugares. Portanto, ela é heterogênea, tanto no aspecto de indicação social, como no aspecto de poder aquisitivo. Tá? Ela é absolutamente heterogênea. Eu vou encontrar ricos no terceiro estado, mas vou encontrar muitos pobres no terceiro estado. Tá? Ou você é da nobreza, ou você é do clero, ou você está no resto. Na França, no momento da Revolução Francesa, que é muito famoso, a gente estudar o primeiro, segundo e terceiro estado, o terceiro estado correspondia a aproximadamente 97% para 98% da população. Tá bom? Que é o caso assim, mais clássico e mais repetido. Esse absolutismo, ele é marcado por uma associação entre a figura do rei e os interesses do clero, da nobreza e da burguesia. Então, o rei transita entre esses três grupos, agradando e beneficiando aos três. Tá? Mas a gente já falou disso. E se esse é o lado do absolutismo, no lado do mercantilismo, aí a gente vai ter que ir com um pouquinho mais de calma. O mercantilismo é uma forma de administração econômica que começou a prevalecer na Europa à medida que o feudalismo entrou em crise. O mercantilismo tem como principal e mais importante característica o fato de ter um rei com plenos poderes para fazer a IEE. O que é IEE? Intervenção do Estado na economia. Portanto, a principal característica do mercantilismo é que ele é intervencionista. Tá? Ele é intervencionista. Ele precisa, o tempo inteiro, estar controlando a economia. A burguesia aceita e até defende essa intervenção na época. Que época? Está aqui em cima, inferno. Do 15 ao 18. Porque é neste período que a burguesia está nascendo, que ela está se consolidando. E ela vê na figura do Estado um protetor maior. O Estado vai intervir não só para dinamizar a economia, mas para protegê-la. Tá? Só que aqui a gente tem um problema prático. Tá? Deixa eu abrir uma tela, eu vou abrir ela 2 vezes, tenha paciência. Então, essa primeira vez é rapidinho, a segunda mais longa. Tá?
Eu preciso que você entenda o seguinte. No mundo, sempre vai ter política protecionista, que é quando o Estado intervém na economia para alguma coisa. Houve períodos onde isso foi mais forte, períodos que foi mais fraco. Vamos dar exemplo prático. Né? O Brasil, por exemplo, tem um setor primário bem forte. Mas alguns desses setores, às vezes, sofrem com a importação de produtos. Por exemplo, há um tempo atrás no Brasil, o governo começou a perceber que estava tendo muita importação de alho. E aí o pessoal que plantava alho no Brasil, que faz parte do setor primário, estava tendo dificuldade de competir com esse alho que estava sendo importado, porque ele era muito barato. Aí o que o governo fez? Ele taxou com taxas de importação altas o custo do alho, de forma para proteger o mercado interno. Isto é protecionismo. Isso é protecionismo. Tá? Agora, o que eu estou te dando um exemplo aqui é uma ação prática do governo. O que eu preciso que você enxergue é que esta ação tem que ter um negócio chamado planejamento. E esse planejamento, ele pode vir de ações. Como assim de ações? Eu vejo que está tendo um problema, eu vou lá e ajo. É um planejamento conjuntural. Depende da minha conjuntura. Depende do que está acontecendo, eu vou e tomo atitude. Por exemplo, suponhamos agora que o Brasil tenha tendo uma crise muito grande do setor industrial. Aí o governo vai planejar uma ação para ajudar o setor industrial. Tá vendo? É devido à crise do momento. Esse governo não tem uma necessidade disso. Lembra do Juscelino Kubitschek, que já estudou e vai estudar de novo esse ano? O governo de Juscelino Kubitschek tinha um planejamento estrutural e não conjuntural. Ele queria estimular a indústria de automóveis no Brasil. Então, é estrutura. Eu quero mudar a estrutura. Conjuntura é quando está tendo um problema, igual o Covid, e aí o governo vai e planeja ajudar determinada área, determinada atividade, como, por exemplo, o setor hoje de hotelaria e de bares e restaurantes. O governo está planejando, acredito eu, ajudar de alguma forma. Não estou ajudando porque eu quero mudar a estrutura dessa atividade. Estou ajudando porque, conjunturalmente, no momento, eles estão com um problema. Tá? Por que você está falando tudo isso agora? Porque existe, então, a atividade econômica cujo planejamento é conjuntural e estrutural. Se for estrutural, significa que você tem uma teoria que está sendo defendida. Exemplo famoso, Adam Smith. Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, entre outras obras, e é famoso por ser chamado pai do liberalismo. Então, ele teorizou como que deveria ser a postura econômica daquele país para que houvesse o desenvolvimento industrial liberal. Portanto, o liberalismo é uma teoria que foi colocada em prática inicialmente na Inglaterra e outros países depois. O mercantilismo não é uma teoria. O mercantilismo foi conjuntural. Os reis foram vendo os problemas e foram agindo, tá? Os reis foram vendo os problemas e agindo. E é por isso que a gente vai dizer que o que eu estou te chamando e te explicando de mercantilismo a partir de agora é o que a história observou que tinha em comum entre os países mercantis. Então, há o mercantilismo português, o mercantilismo francês, o mercantilismo inglês. Aí a gente percebeu que uma coisa em comum entre todas essas ações mercantis é a intervenção do Estado na economia. Então, se é mercantilista, é intervencionista. Tá? E dentro dessa intervenção, eles pregam basicamente 3 coisas. Tá? Eles pregam que o governo deve defender e deve buscar proteger o burguês do seu país da concorrência. Por isso, o mercantilismo intervencionista tem uma prática protecionista. Tá? Guarda isso, ele é protecionista. Segundo, junto com o protecionismo, vem a busca de acumulação de riqueza, porque eles acreditam que um país rico é um país forte, e por isso a riqueza da época é metal precioso, portanto vai ser um país metalista, metalismo, protecionismo. E a terceira característica e última do mercantilismo, são basicamente só essas 3, é que um país, para ter uma riqueza guardada, ele tem que vender mais do que comprar. E quando eu falo mais, é em valor, não em quantidade, tá?
é em valor. Então, eu tenho que vender mais do que comprar. E ao vender mais do que compro, sai mais, não é? Do que entra, no caso, produtos, e significa que eu acumulo riqueza. Eu vou ter um superávit, ou como vai aparecer na prova, uma balança comercial favorável. Então, recapitulando, que isso aqui, tenho certeza que o Metralha falou, mas você tem que memorizar, para não usar a palavra decorar. O mercantilismo europeu é a prática econômica desenvolvida pelos seis no período do século XV ao século XVIII. Esta política ou prática mercantil está associada aos interesses do desenvolvimento da burguesia local e sempre será caracterizada por um Estado intervencionista, que busca balança comercial favorável, que tem prática protecionista e postura metalista. Metalismo, protecionismo e balança comercial favorável são as características fundamentais da prática mercantil. Isso vigorou, sobretudo, nos seguintes países: a pátria que te pariu, Portugal, seus primos espanhóis, os franceses e os ingleses. São os 4 principais países mercantis. O que nos leva a um paradoxo para debater aqui na aula agora. Olha o paradoxo. Se eu sou protecionista, significa que eu não quero competição com outros países. Portanto, eu fecho o meu país. Você, burguês inglês, não pode vender as suas mercadorias na França. Beleza, não é? Agora, eu quero balança comercial favorável. Então, o mundo francês quer vender para outros países e comprar menos. Se todos os países são mercantis, como é que pode haver balança comercial favorável? Aí entrou o Metralha, gente. Os países europeus, para buscar essa balança comercial favorável, haja vista que não podem vender para outros países europeus, buscarão outras regiões, gente. E aí entra a colonização da América, o pacto colonial. Portanto, se não tivesse ocorrido o sistema de colonização da América, o mercantilismo teria muita dificuldade de se consolidar na Europa. Quem sustentou o mercantilismo português foi o Brasil. Quem sustentou o mercantilismo inglês no início foram, sobretudo, as 13 colônias que depois iam virar Estados Unidos. Então, a balança comercial favorável só foi possível graças ao novo mundo, a América. Ok? Até aí? Dito isso, a gente agora vai voltar para a tela branca, igual eu combinei para vocês que a gente ia fazer, para lembrar para vocês que o mundo mercantil, que é o mercantilismo, apesar de ter características comuns, vamos falar de novo, que não custa ficar repetindo para ver se entra na sua cabeça, balança comercial favorável, protecionismo e metalismo, tem tipos diferentes. E aí nós teremos 3 tipos de mercantilismo. Tá? Precisa que você lembre o nome deles, onde eles ocorreram e as características fundamentais deles, porque isso aparece bastante em prova. Tá? Bastante. O primeiro tipo de mercantilismo que eu quero te apresentar vai ganhar o nome de bulionismo. Bulionismo. Tá? O segundo tipo é o colbertismo. Talvez o livro traga sem H, não transforma isso num problema não, porque o nome do cara é Colbert, até o temudo, então depende muito do jeito que o cara escreve. E o terceiro, ou chama comercialismo, ou o que eu costumo escrever, industrialismo. Tá? Então eu tenho o bulionismo, o colbertismo e o industrialismo. O que eles têm em comum? Ambos são regimes mercantis, intervencionistas, que buscam acúmulo de riquezas e desenvolvimento da burguesia local. Todos têm prática protecionista, tá bom? Agora, na hora do vamos ver, vamos descobrir que o bulionismo, ele representa 2 países adotaram esse modelo: Portugal e Espanha. Portanto, o bulionismo é ibérico. O bulionismo é ibérico. Portugal e Espanha adotaram o modelo bulionista. Já o colbertismo é francês. O colbertismo é francês. O ministro é François Colbert, era ministro do rei Luís XIII e do Luís XIV, e foi ele que defendeu
estas características que daqui a pouco eu vou te apresentar, o que fez com que o mercantilismo francês tivesse umas certas características diferentes das outras. Daí as tipificações. Tá? Já o industrialismo, é meio óbvio agora, né? Você deduziu o óbvio que ele é em inglês. Então eu tenho bulionismo, cobertismo e industrialismo. É tudo prática mercantil. Porra, qual que é a diferença entre eles? É como fazer um país ficar rico. Qual é o verdadeiro objetivo do mercantilismo? Acumular riquezas. Acumular riquezas, tá? Acumular riquezas. Para o nosso bulionista, a verdadeira riqueza de um país estava na quantidade de ouro, prata que ele tivesse guardado. Quanto mais metal ele tivesse guardado, mais poderoso, forte e estável era esse Estado. Isso acreditava o bulionismo. Então ele usou do sistema de exploração da América, no caso do Brasil com a sociedade açucareira, com o tráfico negreiro, depois com a sociedade mineradora, no caso da Espanha com a conquista dos astecas, com as conquistas dos incas, com a extração do ouro asteca, com a extração da prata de Potosí lá na Bolívia, ou seja, ele ele explorou a América e conseguiu muita riqueza. O que é que Portugal e Espanha fez com todo esse ouro e prata que eles conseguiram? Guardaram. O bulionista, então, tem como principal característica o fato de ser metalista. Ele guarda a riqueza. Ele acumula aquele ouro. Ele acumula e guarda. Porque se a gente tiver guardado, a gente é rico e poderoso. Esse era o raciocínio deles. Então, toda a riqueza que eles conseguiram na América acabou sendo revertida na ideia de concentração dessa riqueza guardada lá. Já o cobertismo e o industrialismo terão uma coisa em comum. Ambos, deixa eu botar de preto, ambos, tá? Vão escolher um caminho diferente. No lugar de acumular metais e guardar, eles acreditavam que a verdadeira riqueza estava no investimento e não no acúmulo. Então, a riqueza que eu ganhei tem que ser investida para gerar mais riqueza. E no lugar de guardar, eles investiram nisso aqui, ó, nas manufaturas. Lembrando a vocês, espero que vocês saibam, que manufatura é máquina, é atividade industrial. É pegar, por exemplo, lã e transformar em tecido. Ou, no caso da Inglaterra, plantar algodão no sul das 13 colônias, que hoje é Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, estados do sul da costa leste dos Estados Unidos, e pegar esse algodão, levar para a Europa e manufaturá-lo, transformando em tecido e estimulando a indústria têxtil. Isso é manufatura. Portanto, tanto o governo francês quanto o governo inglês, no lugar de estimular o pessoal a acumular, estimulou o pessoal a investir em atividade industrial. Bom, gente, deixa eu fazer um comentário aqui agora que eu acho que se você não entendeu ele, você vai ter que me cobrar porque você não está conseguindo acompanhar a aula de hoje. Esse é uma espécie de prova dos nós para ver se vocês estão acompanhando até agora. Ainda mais hoje que está no silêncio maior do que o normal. Gente, quem era poderoso no início da expansão marítima e no início da época moderna? Quem era poderoso no início da expansão marítima e no início da época moderna, que é o mesmo período, era Portugal e Espanha. Eles eram pioneiros da expansão, acharam a América, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Só que, durante os séculos que estão vindo, 16, 17, Portugal e Espanha, os países ibéricos, escolheram o caminho errado, escolheram o caminho do acumular em vez de investir. E por isso, do século XVI para o XVII, Portugal, que era tão poderoso, entra em declínio, e a França e a Inglaterra entram em ascensão, porque o tipo de mercantilismo escolhido pelos portugueses e espanhóis foi equivocado. Sim, Portugal tinha tudo para ser uma puta potência econômica até hoje.
Portugal era o pioneiro da formação. Portugal era o pioneiro da expansão. Portugal era o pioneiro. Portugal era rico no século XVI. Mas resolveu pegar a riqueza e guardar debaixo do colchão. Enquanto franceses e ingleses investiam no crescimento industrial. Como eu espero que você também já tenha percebido, a gente está caminhando para um desenvolvimento cada vez maior da indústria, fazendo a burguesia industrial cada vez mais importante, e essa burguesia industrial não vai ser portuguesa. Portugal vai ter burguesia comerciária. A burguesia industrial vai estar na Inglaterra. E aí você volta para a matéria que você viu com metralha. O que acabou acontecendo? Aquela antiga grande potência que era Portugal foi substituída pela Inglaterra. Tanto que você já estudou com metralha que a Inglaterra dominava a economia portuguesa, acabou dominando a economia brasileira, porque Portugal tinha um parque industrial pequeno. Tudo está lá atrás. Tudo deu errado para Portugal, quando eles resolveram agir com uma política bulionista e acumular, em vez de investir. Tá? Em vez de investir. Fechado até aí? Agora vamos continuar com a matéria que eu acredito que você saiba. Estabelecido que no início Portugal e Espanha eram as potências e que agora estão decaindo e França e Inglaterra estão subindo, qual dos dois realmente vai se dar melhor? Franceses ou ingleses? Todo mundo tem que saber que é inglês. E a razão disso também está aqui. É porque ambos defendiam o desenvolvimento manufatureiro. Mas o modelo de cada um era diferente. O ministro Colbert defendia abertamente que não adianta fabricar para quem não é capaz de comprar. É isso que o Colbert dizia. Não adianta a gente estimular a indústria se aquele cara da indústria não tem para quem vender depois. Para que você vai fazer, por exemplo, 50 vestidos se apenas 2 senhoras têm dinheiro para comprar? Então, Colbert defendia que o tipo de indústria manufatureira que devia se ter na França era uma indústria manufatureira específica. Era uma indústria manufatureira de produtos de luxo. De produtos de luxo. Era isso que ele defendia. Tá? Então, você vai fabricar pouco e cobrar muito, porque aquela pessoa vai pagar. Tá? Aquela pessoa vai pagar. Quais são os principais produtos que a França vai se destacar? Primeiro, móveis. Móveis. Móveis de luxo. Aquela cadeira luxuosa, aquela, sabe, aquela cristaleira caríssima. Então, produtos de móveis. E roupa fina, roupa de luxo. Né? Uma roupa que hoje custaria 10 mil, 15 mil. Isso foi destaque da indústria colbertista. Tanto que é por isso que hoje tem a expressão estilo Luís XV, quer dizer, móvel, estilo Luís XV. É uma alusão ao colbertismo. E a luxuosidade, e é cheio de detalhes, extremamente caro. Se você já teve a oportunidade de ir na França, por exemplo, e visitou o Palácio de Versalhes, você deve ter percebido o tanto que aqueles móveis da era de Luís XV e Luís XVI são cheios de detalhes, são caríssimos. Só uma curiosidade para quem foi lá, tá? Durante a Revolução Francesa, quase tudo aquilo foi vendido para colecionadores. Aí a França, pouco tempo atrás, no século XX, resolvendo resgatar sua memória, começou a recomprar esses utensílios e voltar de volta para o Palácio de Versalhes, fazendo museu. Tá? Produtos de luxo. Já a Inglaterra, no lugar de produtos de luxo, ela defendia que a melhor maneira de ganhar dinheiro era fabricar produtos simples e de alta necessidade. Todo mundo tem que ter roupa. Ninguém vai ficar andando pelado. Então eu vou fabricar uma roupa mais simples e barata para todo mundo. E vendo para todo mundo. Portanto, a principal indústria que se desenvolveu aqui foi a têxtil. Mas, de novo, não é sozinha. Porque isso já caiu na prova da Unicamp e deixou muitos alunos inseguros. O pessoal da Unicamp fez a seguinte pergunta. Além da indústria têxtil, identifique mais 2 indústrias que se desenvolveram fortemente no início da história industrial inglesa. Porque todo mundo parece que decorou a indústria têxtil. Aí o cara parece que tem só essa. Você poderia ter falado de indústria de armamentos. A Inglaterra ficou muito destacada na indústria
de armamentos, tá? E cutelaria, que é facas, etc. Também você pode falar de utensílios domésticos, tá? Tudo isso desenvolveu, produto simples. Para a gente fechar isso aqui, se ninguém tiver dúvida, gente, uma perguntinha. Na disputa entre esses dois, ou seja, na disputa entre um produto de luxo, uma empresa que fabrica produto de luxo, e uma empresa, indústria, que fabrica produtos simples de baixo valor, qual das duas você acha que vence? Sempre a indústria simples. Tá? Mas por quê? A gente pode fazer por desenho matemático para ver se dá aqui. Vamos ver se nesse cantinho aqui pequeno que ainda tem, eu consigo. Quando você faz um produto de luxo, esse que está pintado de verde aqui, de preto, é o custo dele, tá? É o custo. E eu tenho que ter uma margem de lucro. Como eu vou vender pouco, esse é o meu lucro. Eu vendo um vestido. Para quem ainda não está entendendo o que eu estou falando, vamos fazer de novo aquele saudosismo para você ficar lá com um pouco de aperto no pulmão, no coração, na barriga, dor na alma. Lembra quando o mundo era normal e você ia no shopping? Porque não é só na escola que você não está indo, não. Você ia no shopping. Aí você entrava no shopping, começava a bater perna lá, e você olhava para aquela loja, que pela 10ª vez que você foi no shopping, não tem ninguém na porra da loja. Você fala assim, gente, como é que essa loja sustenta? Eu fico vendo que tem 2 funcionárias lá dentro, e nunca vejo ninguém comprando. E se você algum dia foi bobo de entrar nessa loja, a funcionária olhou você de cima para baixo e nem te atendeu, porque você não tem cacife para comprar lá. Porque um vestido lá custa 15 mil, 12 mil. O baratinho, em promoção, é 7 mil. Uma sandalinha lá é 1.800, é 2.500. E se essa empresa vende 3 vestidos por mês, ela já paga o que ela precisa de despesa. Porque ela tem uma margem de lucro muito grande, gente. Ela tem uma margem de lucro foda. Ela vende pouco e lucra muito. Já o produto simples aqui, para a gente ir por debaixo, é exatamente o contrário. Para a gente encerrar, porque o tempo está acabando aí, gente. Quando a gente olha por debaixo, o custo é pequeno daquele produto, é menor que o de cima, e a margem de lucro, então, é ridícula. É isso aqui, ó. Esse é o lucro. Só que aqui eu vendi 3 peças. Aqui eu vendi 3.000 peças. Entendeu como é que a Inglaterra conseguiu vencer? Porque ela massificou o consumo. E isso levou ela à primeira Revolução Industrial e depois levou ela à segunda Revolução Industrial. Tá? A pergunta que foi feita aqui é importante? Não. A escravidão está lá na América. Ela vai aparecer tanto no bulionismo, quanto no industrialismo, como no cobertismo. Ela está ligada à necessidade de produção na América, tá bom? Tanto o mundo francês, quanto o mundo inglês, quanto o mundo português e espanhol usaram sistemas escravistas. A Espanha é que menos usou, mas usou, por exemplo, em Cuba, tá bom? Então, isso tem a ver com a história da América. O mercantilismo não exclui a necessidade de ter escravos, seja o que for. Gente, para fechar isso aqui, para comprovar o que eu estou falando, você quer ver um tipo de empresa que seria desse tipo aqui, estilo cobertista, só que atual, tá? Só que atual, não é da época, não. A Ferrari. A Ferrari não fabrica milhares de unidades. Fabrica algumas unidades. Tem um custo alto, mas tem um lucro mais alto que o custo. Comprar uma Ferrari é muito mais um status do que uma necessidade, ou não? Já a Fiat, sabe a Fiat? Ela tem um custo baixo, uma margem pequena, mas ela vende em grande quantidade. Então, você tem aqui um exemplo atual do que seria uma empresa com estilo mais industrialista e uma empresa com estilo mais cobertista. Por que eu dei esse exemplo para encerrar a aula? Porque, para quem não sabe, a Fiat é dona da Ferrari. Tá? A Fiat comprou a Ferrari há um tempão atrás. Ok? Até aí? A gente vai continuar esse assunto na nossa próxima aula, fechando o antigo regime. Obrigado a vocês pela paciência.